Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, mais uma derrota aí pro Vasco, né, na conta, em penúltimo lugar no Campeonato Carioca. Vasco perdeu mais um aí. Vamos falar do que foi a partida de ontem, os pontos positivos do Vasco, né? Na minha opinião, teve pouquíssimos pontos positivos. E também vamos falar aqui de reforços, hein, pessoal? O Vasco precisa contratar, senão vai ficar muito para trás aí dos seus adversários. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal como de costume, só clicar aí embaixo, não inscreva-se, também ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. É importante aí você se inscrever e ativar, dar uma conferida se o seu sininho tá ativado aí para você não perder nada. Bom, pessoal, o Vasco ontem perdeu mais um aí no Campeonato Carioca, né? 1 a 0 para o Volta Redonda. O Vasco ontem jogou melhor, né? Teve maior posse de bola, só que não conseguiu traduzir isso em gols, né? Vale aqui a gente dar um desconto, porque são somente garotos da base que estão entrando dentro de campo, né? Falta muita experiência aos garotos da base, mas teve alguns bons destaques. O principal deles, na minha opinião, foi sem dúvida nenhuma o garoto Laranjeira, né? Que foi o melhor jogador do Vasco ontem dentro de campo, tentando aí fazer gols, tentando chutar de longe, tentando fazer golaços, né, pessoal? Ele é um jogador que mostra que já é um pouquinho acima da média dos demais e pode sim, quem sabe, ter grandes chances no time principal do Vasco. Só que se a base for a salvação do Vasco para a Série B, o Vasco não contratar ninguém, meu amigo, tão perdido, velho. Essa é a grande verdade, porque o que aconteceu nesses últimos dois jogos é para deixar assustado sim o torcedor, caso o Vasco tenha o desejo de utilizar muito mais a base do que contratar jogadores, porque precisa de mais experiência. Está bem nítido que esse time do Vasco, somente a base, não tem experiência suficiente para aguentar nem mesmo o Campeonato Carioca. Imagina uma Série B pesada, carregada, com muitos times difíceis aí, uma Série B que vai ter mais campeões brasileiros na sua história. O Vasco com certeza vai ter muitas dificuldades se não contratar bons jogadores aí e mesclar com alguns bons jogadores da base, né? Não são todos que deverão ter oportunidade. Eu acho que o Vasco pode emprestar vários desses jogadores aí para pegar rodagem, pegar experiência e ajudar, quem sabe, num outro futuro. Só que hoje a situação do Vasco é bem complicada, porque o Vasco não tem dinheiro. O técnico Marcelo Cabo vai ter que ver aí qual desses jogadores vão se enquadrar aí no elenco que ele deseja montar junto com a diretoria, né? Até o momento nenhum vascaíno sabe escalar o time principal do Vasco, né? Porque a gente não sabe quem vai ficar, quem vai chegar no Vasco. Infelizmente a base do Vasco tá apanhando, tá perdendo aí. Perdeu 2 jogos seguidos e o Vasco está na penúltima colocação no Campeonato Carioca, né? Muitos torcedores já estão pé da vida, né? Não dão desconto para garoto, né? E não estão nem aí. Quer ver o Vasco ganhar de todo jeito, né? A situação, infelizmente, é muito complicada. O Vasco está quebrado, o Vasco está nas mãos de golpistas, pessoas que não deveriam estar com o poder do Vasco. Mas, infelizmente, cara, essa é a situação do Vasco há tantos anos, né? E o torcedor, infelizmente, é o único que paga por tudo isso. É o único que sofre, na verdade, é o único que sofre, né, cara? Porque eles não estão nem aí. Eles só querem o poder a todo custo, mostrar que são os fodas, que são os melhores e que não fazem nada para mudar esse cenário caótico que vive o Vasco aí desde 2000, 2001, que a gente não vê um Vasco competitivo, um Vasco decente a nível Vasco da Gama. Teve sim a época lá da Copa do Brasil de 2011, 2012 também foi um ano bacana e só, né, pessoal? E o resto, cara, o Vasco sempre brigando para não ser rebaixado. Quando não cai, briga lá entre 16º e 15º colocado. É difícil, velho. Essa é a situação do Vasco que está passando aí nesses últimos tempos, nesses últimos anos, principalmente na gestão do Alexandre Campelo. É para deixar muito triste aí o torcedor vascaíno, é para muito torcedor querer abandonar realmente o Vasco. Muitos já fizeram isso, porque, cara, é a vontade. A vontade é da gente pegar todas as camisas do Vasco, tacar fogo, vender, fazer o que for e esquecer esse time. Mas, infelizmente, cara, lá no fundo a gente ama bastante o Vasco. Se a gente não lutar pelo Vasco, ninguém vai lutar, pessoal. Infelizmente, ninguém vai lutar. O Vasco achava que CBF iria resolver a vida dele. Tá aí a resposta que teve aí do STJD. Não vai ter mais anulação de jogo, vai jogar a Série B e sem planejamento nenhum do seu Jorge Salgado. Entrou no poder e não trouxe nada de interessante para o Vasco, não trouxe investidor, pelo contrário, trouxe velhos conhecidos do torcedor, que o torcedor odeia, que é o Carlos Leite, né, pegando empréstimo com taxa de juros, se brincar altíssimas. A gente não sabe como que está a situação do Vasco hoje e, infelizmente, vive recorrendo aí atrás desse empresário que sempre quer os nossos melhores jogadores e colocam péssimas peças no nosso clube. Infelizmente, o Vasco está na mão do seu Carlos Leite e na mão desses golpistas que estão no poder do nosso clube hoje. Essa é a grande realidade, pessoal.
pessoal? A base aí tá mostrando que realmente vai sofrer bastante aí nesse Campeonato Carioca. Os jogadores do Vasco ainda não estão prontos para serem profissionais e vamos aguardar como que vai ser feito esse planejamento. Eu estou bastante assustado, para falar a verdade. Temo bastante mesmo por um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro e principalmente uma campanha vexatória, muito vexatória no Campeonato Carioca, quem sabe ainda com rebaixamento. Não duvide disso. Bom, como a situação está bem caótica, né, a gente sabe que o Vasco está muito atrás dos outros clubes aí, que principalmente os que vão disputar a Série B, né, os clubes grandes já estão contratando, os clubes que caíram, né, o Cruzeiro, o Botafogo, também tem outros times aí, o Coritiba, já estão contratando aí para a disputa da Série B, para montar elencos mais competitivos aí para a temporada, só que o Vasco está para trás, né, o Vasco estava achando que iria permanecer na primeira divisão, achou que o STJD iria conceder o pedido dele de anulação da partida contra o Inter, perdeu muito tempo, não contratou nenhum reforço até o momento e a gente sabe que o Vasco precisa urgente de reforço, né? O Vasco está fazendo um limpa no elenco, limpa na parte administrativa do clube, também na parte aí de alguns funcionários, né? Como o Carlos Germano, ídolo do Vasco, felizmente foi demitido, mas essa é a nossa situação, né? O Vasco parece que não está tão preocupado assim em reforçar a equipe, achando que somente a base vai ser a salvação. A gente está vendo que não vai ser. Precisa urgente de contratar reforço. Só que o que temos somente são especulações e a gente vai trazer aqui informações de jogadores aí que foram especulados aí no Vasco, como que está a situação deles, jogadores oferecidos ao Vasco. E ontem a gente trouxe informações do zagueiro Jackson, né? O jogador que está de saída do Fortaleza, está sem clube atualmente. O empresário do atleta disse que até terça-feira vai decidir a vida do jogador. O fato é de que o empresário do atleta confirmou que não houve nenhum tipo de contato do Vasco, não chegou nada do Vasco para ele, né? Possivelmente o Jackson não deverá ser jogador do Vasco, já que o Vasco talvez não deve ter formalizado uma proposta. Parece que só tem um interesse conforme divulgou aí o Globoesporte.com, né? Vamos aguardar ver se esse zagueiro ainda vai chegar e ser reforço do Vasco, né? Poderia ter ficado com o Marcelo Alves, né? Porque ontem a gente viu a zaga do Vasco, a zaga que o Marcelo Cabo quer utilizar na Série B, né? A zaga da base aí do Vasco, Ulisses e Miranda, né? Que não dão certo, estão batendo cabeça a todo momento e o cara liberou o Marcelo Alves para ficar com os dois. Não sei se isso vai dar certo, é uma escolha muito arriscada mesmo. Perder um zagueiro que não é excelente, não é ótimo, não é cracaço de bola, mas estava fazendo simples, estava jogando na dele e ajudando bastante o Vasco na reta final do Brasileiro. Não deu oportunidade pro cara e infelizmente o Vasco perdeu aí um bom jogador para a Série B. Só que agora vai ter que ir ao mercado, vai ter que contratar zagueiro mais experiente. A gente não sabe se o Leandro Castan vai permanecer no Vasco ou não. O Atlético Mineiro tem um grande interesse na contratação desse jogador. O Vasco também sondou um jogador do Atlético Mineiro, tem um interesse no Iago Maidana, só que esse já está sendo disputado por outros clubes lá da Série A. Eu acho difícil que o Vasco ganhe a disputa com o Santos, com outros times, até mesmo aí times menores que vão ter investimento maior do que o Vasco aí na Série A. Outros jogadores também estão no radar do Vasco, né? Jogadores que foram oferecidos, jogadores que o Vasco está especulando aí. O atacante Everaldo, né? Ele mesmo que jogou no Fluminense, jogou muito bem com a camisa do Fluminense. No Corinthians não foi tão bem assim, vive no banco de reservas, é bastante criticado pelo torcedor corintiano. Esse nome parece que agrada ao torcedor vascaíno. Eu andei olhando as pesquisas aí em sites, principalmente na Net Vasco, que a maioria dos torcedores querem a contratação desse atacante, né? O Vasco estaria interessado nessa contratação, só que disputam essa possível vinda do Everaldo para a Colina com outros times, né? Vamos aguardar ver se vai ter um avanço nessa negociação. Um atacante, um bom atacante de lado de campo, né? Que o Vasco precisa sim de ter esse tipo de jogador. Liberou o Gustavo Torres e possivelmente pode trazer, quem sabe, o Everaldo. E para fechar aí, um jogador foi oferecido ao Vasco, né? O meio-campo Renatinho, esse que está no futebol chinês, está de saída do futebol chinês, já há muitos anos jogando no futebol asiático, jogou por mais de 10 anos no Kawasaki Frontale, lá do Japão. Aqui no Brasil ele foi revelado pela Ponte Preta, jogou muita bola na Ponte Preta, foi vendido para o Coritiba. Na época que o Coritiba estava muito bem, jogando finais aí de Copa do Brasil, se eu não me engano, o Renatinho jogou contra o Vasco na final lá de 2011. O jogador na época era muito bom, não sei como que está o futebol hoje dele, né, porque eu não acompanho o futebol chinês, e parece que ele sempre foi titular nos times que ele passou, era camisa 10 lá no Japão, no Kawasaki Frontale, canhotinho, ele é camisa 10 mesmo, pessoal, meia clássico, só que ele já tem uma idade um pouco avançada, né, está com 32 anos, e eu não sei realmente como que está atualmente o futebol do atleta. Ele foi oferecido ao Vasco, e vamos ver se o Vasco vai dar seguimento aí nessa possível contratação. E como a gente vem falando aqui também, um jogador que está mais próximo hoje de fechar com o Vasco
é o meio atacante Chico, né? O jogador tem interesse em vir vestir a nossa camisa para ficar mais próximo de uma possível convocação aí para a seleção da Coreia e defender o seu país aí de origem na disputa aí talvez das Olimpíadas. Eu não sei se ele tem interesse em jogar a Copa do Mundo com a camisa da Coreia do Sul. Acho que sim, por isso que ele tem interesse em jogar num time grande aqui no Brasil para dar maior visibilidade para ele, com certeza. Mesmo o Vasco estando na segunda divisão, o jogador vai conseguir, claro, essa visibilidade pelo tamanho da imensa torcida do Vasco e também de tudo que envolve o Vasco da Gama. O nome Vasco da Gama, muito melhor do que ele jogar em time pequeno que está disputando na Série A. A gente sabe muito bem disso, só que infelizmente não é bem assim que funcionam as coisas mais no futebol, né? Já passou o tempo que o jogador vinha pro time por causa do nome do time, né? Por causa da grandeza do time. Hoje o jogador não faz isso. A gente já viu aí jogador Gilberto, atacante do Bahia, recusando o Vasco para fechar com o Bahia e ainda esparrou o Vasco dizendo que o Vasco estava devendo ele, que nunca mais queria vir vestir a camisa do Vasco. Rossi preferindo jogar no Bahia do que voltar pro Vasco. A gente já viu muito isso já acontecer nos últimos anos e essa é a triste realidade do Vasco. Eu não ficaria assustado se muitos desses jogadores aí que estão sendo especulados no Vasco, um time talvez da Série B mesmo, menor que o Vasco, querer contratar ele fechar. Deixa aí nos comentários se te agrada todos esses nomes aí especulados que podem vir para o Vasco. Pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui do nosso canal. Muito obrigado, saudações vascaína a todos.